Aleluia. Pedir com que a igreja possa se acomodar. Saudar a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E trazer saudações do nosso profeta, nosso visionário. Ele nos saúda nesta noite. E trazer também saudações da nossa líder, em nome da mãe Judite. Ela também nos saúda nesta noite. Amém. Saudar todos os obreiros da casa. Amém. Saudar mais uma vez também a igreja. Aleluia. Amém. Sem mais demora, vamos à palavra de Deus. Meditaremos num livro muito conhecido, que é o livro de João 3,16. Aleluia. Estarei procedendo com a leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Senhor Deus e Pai, te damos graças, te louvamos, Senhor Deus, nesta noite. Lida, Senhor Pai, foi a tua palavra, Deus. Revela-te, Senhor Deus amado. Usa, Senhor Deus, o teu servo nesta noite para nos trazer, Senhor Deus amado, Pai, a tua palavra. Palavra que é vida, palavra que vivifica, palavra que transforma, Pai, palavra que levanta o caído. Deus amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, Senhor Deus, nesta noite, dê-nos, Senhor Deus amado, entendimento. Dê-nos, Senhor Deus amado, ouvidos espirituais. E Pai amado, nesta noite, adoramos a Ti, glorificamos-Te, Senhor, no nome de Jesus. E amém. Amém. Aleluia. Amém. No livro onde nós acabamos de meditar, é demonstrado o amor de Deus, onde vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não deu seu Filho primogênito, deu seu Filho único. Só que João 3,16 é resultado de algo que acontece em Gênesis. Quando o homem peca no jardim, nós vemos que em meio daquele diálogo com Deus, ele não pede perdão a Deus. Ele justifica e diz que quem me fez pecar foi a mulher que o Senhor me deu. Talvez Adão pudesse dizer: eu não pedi uma mulher, mas o Senhor me deu e ela me fez pecar. Acredito que Deus assumiu aquela responsabilidade, dizendo que talvez ele tenha razão. Ele não pediu e eu dei. Então, para que aquele pecado seja tirado, porque nós sabemos que por meio de Adão o pecado entra no mundo. Mas para que aquele pecado seja tirado do mundo, encontramos João 3,16, onde Deus envia o seu Filho para que o pecado seja tirado do mundo. Porque a prova disso até nós encontramos no livro de João. Quando João Batista ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E nós podemos nos perguntar quem era Jesus. hi nga tivitisa swa ku hi mani Yesu. Podemos ter definições simples Hi nga va ni ku vulavula swa ka ku na byala de que Jesus era filho de Deus, swa ku Yesu i n'wana wa Xikwembu, era filho de José e Maria. era n'wana wa José na Maria. São as definições simples que nós encontramos. Leswi hi swi kumaka. Mas Jesus, ele nasce de Maria. Yesu a tswaliwe hikwalaho ka Maria, Mas o destaque não é Maria, na verdade. kambe xikombekisa hi Maria. Porque quando nós vamos ver a genealogia de José, Kambe loko hi vona genealogia ya José, marido de Maria, a nuna wa Maria, encontramos que José, ele é da família do rei Davi. hi kuma swa ku Yosefa i ali ka xaka la ya Davida. Então podemos dizer que Maria, ela é escolhida por Deus, Yena Maria u hlawuliwa hi Xikwembu porque ela era noiva de alguém da família de Davi. hikusa yena i ri noiva wa munhu wa rixaka la Davida. Quem era Jesus, outra vez? Hi mani Yesu? Jesus, ele na sua adolescência Yesu eka ku tswaliwa ka yena e na ku kula ka e yena, até depois de crescido, ndzhaku ka ku a kulile, encontramos que José, ele era carpinteiro. hi kuma swa ku Yosefa yena a ri carpinteiro, E Jesus também seguiu a profissão do pai. na Yesu a seguira a profissão la tatana, Ele era carpinteiro. na yena a ri carpinteiro. Desde João 6, João 3,16, João 6,16, 3,16, Jesus, ele já é feito ou é enviado Yesu a rhumeliwa para que venha morrer. a ku ata afa. Acho que Deus escolheu muito ainda, Yesu a Xikwembu xi khetile ku tlurisa. porque acredito que ainda existiam muitas pessoas da linhagem de Davi. A ku na vanhu va ku tala ka rixaka ra Davida, Mas ele escolhe José. yena kheta Yosefa. José era carpinteiro. Yosefa ri muvatli wa maplangu. E Deus sabia Yesu a swi tiva que Jesus um dia tinha que morrer na cruz. swa ku Yesu a fanele ku fa exihambanweni. Cruz é madeiro. Amen. Então que Jesus, ele já se relacionava com madeira desde a sua infância. Yesu já a ni madyelwana ni maplangu. Ele já ia crescendo, conhecendo qual seria o futuro dele. Yena a swi tiva a mundzuku la yena. Então que Jesus, nós podemos encontrar em Filipenses, Yesu capítulo nga 2, ku ka Filipensi leyikulu ya 2. no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aleluia. Encontramos que Jesus, ele deixa o céu. Hi kuma swa ku Yesu a tshika matilo. Ele não se apegou muito pelo fato de ele ser Deus. A nga khomelelanga ka ku yena i ri Xikwembu. Jesus vem à terra em forma de homem. Yena Xikwembu a ti misaveni hi ndlela ya munhu. E nós sabemos que ele era homem também na terra. Ya swi tiva swa ku yena i ri munhu emisaveni. Porque ele passou pelas mesmas necessidades que nós passamos. Hikusa yena khalutile ka swivilelo swo fana na hina. A Bíblia nos mostra que Jesus sentiu sede, A Bibele li vula swa ku Yesu a ti tora. que Jesus teve fome, A twile ndlala. que Jesus chorou, Swa ku Yesu a rilile. Jesus foi traído. Yesu a kanganyisiwile. Coisas que acontecem conosco, A swilo swi endlekaka na que hina. talvez achamos que Deus não entende. Hi ehleketa swa ku Xikwembu a xi swi twisisi. Mas Jesus entende, ele passou por tudo isso. Yesu wa swi twisisa khaluti ka swilo hinkwaswo leswi. Eu acredito que o que foi difícil Leswi nga karhata. para Jesus foi ele ter que deixar a posição de Deus Ka Yesu i ku a tshika a xigava xa Xikwembu. para assumir a posição de homem. A ku asumira a posição na munhu. Mas mesmo assim ele venceu. Kambe hi ndlela leyi a hlulile. E o que é difícil para o homem Leswi karhataka eka munhu é deixar a posição de homem i ku tshika xiyimo xa umunhu. para ser alguém espiritual. A ku a endla munhu wa moya. Porque a Bíblia nos mostra que nós somos espirituais. Bibele li hi komba swa ku hina hi va moya.
moya. Então que nós temos que, assim como Jesus, Kufana na Yesu. sendo Deus, deixou a sua divindade A ri Xikwembu a tshiki ukulukumba e lakwe. veio em forma de homem. A ta hi ndlela ya munhu. Nós assim, como Jesus, temos que deixar a nossa carne Kufana na Yesu hi fanele ku tshika nyama ya hina. e poder também viver de modo espiritual. Hi tlhela hi hanya hi ndlela ya moya. Encontramos ainda Hi kuma que quem fabricava a cruz lwe hamba swihambano. talvez podiam ser carpinteiros. Hi nga va vatli va mapulangu. Então Jesus ele vem para morrer por nós. Yesu a ta ku hi fela. E Jesus ele não desiste. Yesu a nga godolanga. Apesar de ele também ter se encontrado em situações que nós nos encontramos, Hambi a kumeka ka matshamelo hi khalitaka ka wona. de querer desistir. Ka ku lava ku godola. A Bíblia nos mostra que ele foi obediente até a morte de cruz. Yena a tiyiselile kuza a fa exihambanweni. Jesus não impediu que Judas lhe traísse, Yesu a nga yimisanga ku Judas a n'wi kanganyisa. porque o comportamento de Judas Isa comportamento la Yuda ele não foi revelado a li hlawuteliwanga no jardim. entangeni. Mas Jesus já conhecia Judas e simplesmente podia lhe repreender. Xikwembu a n'wi tiva Judas a ta n'wi tshinya. Mas porque ele sabe que tinha que ser traído, Hikwalaho a swi tiva swa ku a swi fanele ku a kanganyisiwa. ele deixa acontecer. Yena a tshika swi endleka. Quando vão buscar Jesus no jardim, A loko va teka Yesu entangeni, Pedro corta a orelha do soldado Malco, Pedro a tsema nteve ya musontshwa. mas Jesus volta a curar Yesu a tlhela n'wi horisa. e disse que se eu quisesse, A loko mina no swi lava, poderia chamar uma legião de anjos a ni ta rhuma a tintsumi, Pra a ta mi- vitana tintsumi para me defender. a ku ti ni vhikelela. Mas mesmo sabendo A ni swi tiva que ele podia fazer isso, swa ku a ta swi kota ku swi endla ele leswi. também sabia que veio para morrer. Yena a swi tiva swa ku a tile a ta fa. Encontramos que Jesus ele não é simplesmente preso. A hi kuma swa ku Yesu a nga khotsiwanga ntsena. Jesus ele se dá por preso, Yena a ti nyiketa a ku a khotsiwa. porque ainda no livro de João, capítulo 18, versículos 5 e 6, Amen. encontramos uma passagem que nos mostra Hi kuma tlhelo li vulaka quando os soldados subiram com Judas a loko a masontshwa ma khaluti na Judas para poderem prender Jesus. a ku va khotsa Yesu. Eles chegaram e perguntaram quem é Jesus. Va tlhela va vitisa swa ku hi mani Yesu. E Jesus disse, eu sou. Yesu a ku hi mina. E os soldados voltaram a perguntar A vasontshwa ma tlhela ma vitisa quem era Jesus ka ku hi mani Yesu. entre todos que estavam lá no monte. Eka vanhu hinkwavo lava va le ntshaveni. E Jesus volta a dizer, eu sou. Yesu a tlhela a vula swa ku hi mina. E a Bíblia nos mostra que os soldados, eles caíram A masontshwa ma yowa de trás. hi ndzhaku. E acredito que depois dessa situação, Na tshemba swa ku famba ka leswi eles talvez não sabem o que lhes colocou naquela situação a va swi tivi swa ku i ncini swi nga va veka ka matshamelo de ter lawaya caído. swa ku vawa. Então Jesus teve que talvez levantar eles Yesu swi nga endleka va sekelekisile para que o pudessem salvar. a ku a va ponisa. Jesus ele é levado preso. Yesu a tekiwa a khotsweni. Podemos ver que Jesus ele é crucificado Yesu wa vambiwa por conta de João 3,16. hikwalaho ka João 3:16. Jesus ele tem sofrimentos que nos são mostrados no livro de Isaías, Yesu a khalutaka swixaniso leswi kombekisiwaka ka Isaías capítulo 53, capítulo 53 do versículo 2 ao versículo 7. ka versi ya 2 ku tlhasa 7 Estou lendo. wa dyondza. Porque foi subindo como renovo perante a ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam seu rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o
reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Amém. Vemos que Jesus, por obediência a Deus, Yesu koloka kushishima xikwembu ele passa por todo esse sofrimento, akhalutaka kuxaniseka hinkwako loku que é resultado de João 3,16. hi nga swikombekiso swa João 3:16 Deus nos amou, como a Bíblia diz, a xikwembu xi hi rhandzile mas quem sofre é uma outra pessoa. kambe loyi a xanisekaka i munhu un'wana Porque Deus vê que o pecado, hikusa xikwembu xi vona swa ku a xi dyoha quando ele entra no mundo, a loko xi nghena misaveni as doenças a mavabyi que nós encontramos aqui mencionadas no livro de Isaías, ma kumekaka eka buku ya Isaías as nossas dores, a swivavu swa hina tudo aquilo que aflige o homem, hinkwaswo leswi karhataka munhu é tirado por Jesus. swi susiwe hi Yesu Não que as doenças, hikwalaho mavabyi as dores, a swivavu elas deixaram de existir. swi tshikile ku va kona Mas a Bíblia nos mostra que em Jesus existe cura. eka Yesu ku na ku horisiwa Porque quando Jesus morre, a loko Yesu a fa todas estas coisas já ficam debaixo hinkwaswo leswi tshama hansi da autoridade de Jesus. eka vulawuli la Yesu E encontramos que Jesus, ele hi kuma swa ku Yesu yena sendo enviado para salvar o mundo, a rhumeliwa ku a ponisa misava ele já era programado para salvar. yena za a programariwile ku a ponisa Que mesmo estando na cruz, hambi a li xihambanini ele não perde a oportunidade a nga luzi khambi de salvar alguém que se arrepende. a ku a ponisa munhu a tisolaka Porque encontramos na cruz dois ladrões que foram hi kumaka xihambani dos wa makhamba crucificados com Jesus. va nga vambiwa na Yesu E a Bíblia nos mostra que os dois ladrões, eles zombaram de Jesus. a makhamba lawo ma hleki Yesu Mas encontramos ainda na Bíblia um ladrão que se arrepende. hi kuma khambi li a khamba Porque Yin'we ele- yi nga tisola Porque ele para refletir. a nyima ehleketa Porque talvez os ladrões sendo desprezados, a va yivi hikwalaho ka ku va xanisiwa quando eram levados a loko va tekiwa à crucificação, eku vambiweni talvez eles também respondiam com ofensas ao povo. va nga vulavula hi ndlela ya ku biha eka tiko Porque o povo ofendia as pessoas que estavam a ser levadas, hikusa a tiko a li vulavule a va Amen. dizendo que talvez eles merecem sim. va fanela ina Chegou o dia deles. ku tlasi siku la vona Mas um ladrão talvez para observar Jesus a muyivi un'we a nyima cuvuka Yesu e vê que ele está sendo levado para a crucificação. wa tekiwa a ya ku vambiweni Mas ele não diz nada. a nga vuli nchumu Ele não ofende. yena a nga ofenderi Ele olha para todos eles com um olhar de amor, a cuvuke hinkwavo hi ndlela ya lirhandzu sendo que ele está a ser castigado. yena wo xanisiwa Então ele repreende o seu amigo a tshinya a makwerhu wakwe e diz que nós estamos sendo levados hina yo tekiwa à crucificação ya ou vambiwa fomos crucificados ya hi vambiwile porque nós somos culpados de ya verdade. fanela kunene Mas este homem kambe wanuna lweyi não achou-se nele nada a ku kumekanga ka yena nchumu que levasse ele até esse lugar. ka ku a tekiwa eka ndhawu leyi Então ele diz: yena vula Senhor, hosi lembre-se de mim ni tsundzuki quando entrares no teu reino. a loko nghena mfumini wa wena Jesus, que gostava de salvar, Yesu a rhandza ku pona ele aceita e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. a pfumela ku namuntlha u ta va na mina eparadisweni Encontramos Jesus ainda sofrendo hi kuma Yesu a xaniseka por um amor que Deus teve pelo mundo. hi lirhandzu leli xikwembu xi nga na lona hi misava O amor de Deus não tem explicação. a lirhandzu la xikwembu a li na nhlamuselo Deus, ele não se preenche somente com a palavras. li tatiwi hi marito Vemos desde o início hi da vone Bíblia. masungulweni ka bibele Dificilmente Deus
dizia que amava as pessoas, hi ku karhata a Xikwembu a xi vula swa ku xa rhandza vanhu mas Deus demonstrava que amava as kambe xi pessoas. kombekisa swa ku xa va rhandza vanhu Por isso que até no Antigo Testamento, hikwalaho ka testamento lelintshwa a Bíblia pode nos mostrar mais a bibele li nge hi kombe ku tlurisa Deus fazendo algumas coisas a Xikwembu xi endla swilo swa ku tala por amor de Israel, hikwalaho ka lirhandzu la Israyele sem que ele diga de modo direto hambi o ka a nga vulavuli que ele ama Israel. swa ku yena wa rhandza Israyele Então encontramos ainda em João 16, hi kuma ka Yohani 16 sem que ele diga de modo direto a nga tlhela a vula que ele ama o mundo. swa ku yena wa rhandza misava Encontramos que por amor ele dá seu filho. hikwalaho ka lirhandzu a nyikela n'wana wakwe Porque Deus sabe a Xikwembu xa tiva que o amor ele não é demonstrado em palavras. a lirhandzu a li kombekisiwi Como hikwalaho ka podemos marito. ver no primeiro livro de João, eka hi nga swi vona ka buku yo Versículo- ya ku rhanga capítulo 3, versículo 18. leyikulu ya 3 leyitsongo ya 18 Assim diz a palavra de Deus. la vula rito la hosi Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Aleluia. amen Encontramos um amor que é usado por Deus. hi kuma lirhandzu li tirhisiwaka a Xikwembu Deus ele não ama só de palavra. a Xikwembu a xi rhandzi hikwalaho ka marito Dificilmente o povo de Israel dizia que Deus disse que nos ama. hi ku karhata a tiko la Israyele li nga vula swa ku Xikwembu xa hi rhandza Mas tudo o que Deus fazia demonstrava um grande amor. leswi Xikwembu a endla a kombekisa lirhandzu Então nós precisamos entender que Deus ele nos ama. hi fanele ku twisisa swa ku Xikwembu xa hi rhandza Por mais que ele não seja direto dizendo que nos ama, hambi hi nga li direto a vula swa ku wa hi rhandza Deus ele nos ama muito. yena Xikwembu wa hi rhandza ngopfu Por meio da salvação que chegou em Jesus, hikwalaho ka ku pona ku nga tlhasi hikwalaho ka Yesu ele nos concedeu a oportunidade de estar neste lugar nesta a hi nyiki noite, khambela ku hi va kona eka ndhawu leyi a siko leli nos mostrando que nos ama. a hi kombekisa swa ku wa hi rhandza A Bíblia nos mostra que Deus é santo. a bibele li hi komba swa ku Yesu a kwentsimile Numa das passagens de Apocalipse, hikwalaho ka apokalipsi João ele diz que viu um trono Yohana a vula swa ku a voni xiluvelo e cuja pessoa que se encontrava no trono, a munhu loyi a kumeke xiluvelweni de como Deus era muito santo, hikwalaho ka ku Xikwembu a kwentsimile não se achou lugar nem para o céu nem para a terra. a ku kumekanga a ndhawu ne tilweni ne misaveni Mas Deus nos dá a oportunidade de estar neste lugar, yena Xikwembu a hi nyika khambela ku hi va koka ndhawu leyi na presença dele. eukoneni lakwe Mesmo sendo santo, ele nos recebe. hambi a kwentsimile yena wa hi amukela Mas o que Deus quer é nos levar também ao nível de onde ele está. yena Xikwembu a lo hi teka ka xigava lexi a nga ka xona Nos fazer também ser santos. a hi endle hi kwentsima Porque a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. hikusa bibele li kwentsimani hikusa ni kwentsimile Então que o homem ele é chamado a ser santo. a bibele li teka munhu a kwentsima Se talvez fosse em outro reino que não fosse o reino de Deus, a loko hi li mfumo wun'wana wo ka hi mfumo matilo diriam que os homens tinham que ir se santificar longe e aparecer na presença de Deus santo. a vanhu a va fanela ku kwentsima ka ndhawu ya kule va vuya u koneni la Xikwembu va Mas Deus kwentsimile ele nos dá a oportunidade yena hi nyika khambi de estar neste lugar, a ku va koka ndhawu leyi na presença dele, buscando a santidade. a wu koneni lakwa hi lava u kwentsile Ele que nos preenche, hi yena hi tataka que nos ajuda a alcançar a santidade. a hi nyika khambi la ku hi kuma u kwentsile Então Jesus ele morre por nossos pecados Yesu a fa a fela swidyoho swa e o hina perdão ele chega ao mundo. a ku rivaleliwa ku tlhase misaveni Talvez o pecado não tinha cura antes, a xidyoho xi nga na kura a khale mas quando Jesus ele morre na cruz, a loko Yesu a fa emisaveni a cura do pecado chega na humanidade. a kura la xidyoho xi tlhase emisaveni Então que nós podemos nos achegar mais a Deus hi nga tshundzekela eka Xikwembu quando nos aproximamos de Jesus, a loko hi tshundzekela eka Yesu porque é através dele hikwalaho ka que yena nós podemos nos achegar a Deus. hi nga tshundzekaka eka Xikwembu Existem muitas seitas amen que ensinam que só podemos ir para o céu fazendo coisa tal. ku na
hi nga ya tilweni loko hi endla leswi Podemos ir para o céu por meio do profeta tal. hi nga ya tilweni hikwalaho ka muprofeta luyani Mas todos esses profetas, eles dizem que eles não são o caminho. a vaprofeta hinkwavo lava va vula swa ku vona hi ndlela Eles se assumem que não é através deles va vula swa ku hikwalaho ka vona que nós podemos chegar a hi Jesus. nga thlasaka eka Que nós Yesu podemos chegar a Deus, hi perdão. tlhesaka ka xikwembu E Jesus, ele quando veio ao mundo, a loko yesu a ta misaveni ele diz que eu sou o caminho, a vula swa ku hi mina a ndlela verdade a ntiyiso e a vida. na vutomi Ninguém vem ao Pai senão por mim. a nga ku na loyi a taka ka tatana loko yi nge li ka mina Não há céu sem Jesus. a ku na tilo loko ku nga na yesu Então não podemos desejar hi nga naveleni viver uma eternidade ao lado de Deus a ku hanya vutomi leyi loko ka li nga heriki tlheleni ka enquanto xikwembu não conseguimos a loko hi nga swi koti viver na terra com Ele. a ku hanya misaveni na yena Não podemos desejar passar a eternidade com Deus hi nga naveleni ku a ku enquanto 3 horas de culto para nós é muito. hinkwato 3 horas wa nkonzo pra hina i swinyingi Então nós vamos nos preparando para o céu ainda aqui na a terra. hi tilulamiseni hi ya tilweni hinkwato hi hali misaveni Vamos nos relacionando com Deus aqui na terra. a hi va ni madyelwani na xikwembu la misaveni Para que quando chegarmos no céu, a loko hi tlhase tilweni não seja muito novidade o que nós vamos ver lá. hi nga ri swilo swintshwa hi ta swi vonaka ko hala Então nós vamos nos levantar para buscar mais a hi Deus. ta sekeleke lava o kona ra xikwembu Aceitar o perdão que Ele dá sobre a hi humanidade. pfumela rivalelo leli xikwembu xi nyikaka emisaveni Porque o perdão de Deus, Ele está disponível. a ku rivaleliwa ka xikwembu ku kona Mas não são todos que aceitam o perdão de Deus. a hinkwavo va pfumelaka ku rivaleliwa hi xikwembu E é difícil querer entender swa karhata ku twisisa como o homem nega algo gratuito e ta ku valioso. munhu a yala swilo swa mahala Então, nós podemos simplesmente aceitar, hina ntsena hi ngo pfumela porque esta graça nos alcançou. hikusa tintswalo leti hi kumile E o modo de nós aceitarmos a ndlela ku hi pfumela é vivendo todos os dias para Deus. i ku hanya masiku hinkwawo ka xikwembu Porque até ser salvo é muito fácil. a ku ponisiwa swa na byala A Bíblia diz que se confessarmos, a bibele yi vula swa ku loko hi vula perdão, quis dizer, a Bíblia diz a bibele la vula que se nós confessarmos ao Senhor Jesus a loko hi vula eka hosi yesu com a nossa boca, hi nomo wa hina nós percebemos que a salvação ela é instantânea. a ku ponisiwa hi laka ka A salvação ela chega diretamente para o homem. la tlhase ka munhu Só que ser salvo a ku é fácil, ponisiwa swa na byala mas manter-se salvo não é fácil. a ku tikuma a ponile swa karhata Então que é importante buscarmos a Deus todos os dias. swi na risima ku hi lava xikwembu siku rin'wana na rin'wana Não vamos fazer vão esse amor que Deus demonstra em João 3,16. hi nga swi endli swilo swa ku swa hava leswi vulaka ka João 3:16 Porque eu acredito que se tivesse um filho, a loko a wu ni n'wana em nenhum momento faria o que Deus fez. a wu nge ta endla leswi xikwembu a nga Eu endla acredito que todos neste lugar, ninguém também faria isso. hinkwavo ka ndhawu leyi a wu nge ta endla Mas Deus ele faz. kambe yena xikwembu wa E endla ainda por cima sendo um filho único. a n'wana loyi wa wun'we Deus ele dá, ele vê Jesus sofrendo na cruz, ele vê Jesus reclamando, yena a vona a yesu a xaniseke dizendo: xihambanini Pai, por que me abandonou? a ku tatana a ino ni tshikile Mas por amor, Deus ainda mantém hikwalaho ka lirhandzu xikwembu xi a sua tshikile palavra. a rito lakwe Então que nós vamos nos colocar de pé. a hi sekelekeni hi yima Aleluia. Amen. Pedindo para que Deus hi kombela leswaku xikwembu nos perdoe a hi rivalela por de alguma forma negligenciar o amor que Ele demonstrou por nós. a ku hi tshika lirhandzu leri a nga hi kombekisa Que nós possamos ceder a ku hi tshika a esse amor que Ele demonstra em João 3,16. a lirhandzu leri a kombekisaka ka João 3:16 Porque é um amor que dificilmente voltaremos a encontrar. i lirhandzu la ku hi ku karhata hi ta tlhela hi ri kuma Então quem não aceita esse amor ainda na terra, lowu ka nga li pfumeli lirhandzu leri hali misaveni não encontrará em nenhum outro mundo. a nge ti tlhela ri kuma Aleluia. amen Vamos orar. a hi Aleluia. khongeleni Em nome do Senhor Jesus.